Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Vamos neste momento dar início ao nosso estudo da Escola Dominical. Hoje nós estaremos lendo a lição 7, que tem como tema o Liberto de Gerasa. O texto base hoje é o livro de Marcos, capítulo 5, a partir do 1 até o 20. Mas antes de começarmos, convido a orar ao Senhor para que nos dê sabedoria e entendimento da sua palavra. Senhor, nós oramos a Ti. E no nome santo de Jesus, te pedimos direção do estudo deste momento. Senhor, que a Tua palavra venha, Senhor, ao nosso encontro. Fale conosco, nos ensina. Ó Deus, abre a nossa mente e que Tua palavra, Senhor, venha ser plantada em nossos corações. E por isso nós te louvamos, ó Deus, porque Tu és um Deus poderoso, um Deus sábio. E com isso, Senhor, Tu tem nos dado, Senhor, visão, nos dado sonhos. E te pedimos, ó Deus, direção a cada dia. Por isso, Senhor, nos dê entendimento da Tua palavra neste momento. É o que oramos e já te pedimos em nome de Jesus. Amém. Convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo 5, a partir do 1 ao 20, que diz assim: o tema, o endemoniado de Gadareno. E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos, e, saindo ele do barco, lhe saiu ao seu encontro dos sepulcros um homem com um espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços e grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. E, quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E, clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual o teu nome? Ele respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogavam-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali, pastando no monte, um grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. E Jesus, porém, o não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Amém? Então nós vamos estar dando início ao nosso estudo, né? E o livro aqui vai dizer assim: a caminhada cristã nos possibilita viver muitas experiências. Algumas são passíveis de racionalizar, outras assumem a dimensão do ministério. Quando testemunhar o poder sobrenatural de Deus colabora para a nossa maturidade cristã e compromisso missionário. Assim foi com os discípulos. Ao optarem por caminhar com Jesus, eles se depararam com experiências que os confrontavam e os ensinavam
tudo isso era parte do projeto pedagógico de Jesus, para que eles amadurecessem na fé, num compromisso com a missão, no amor pelas pessoas necessitadas. A experiência do encontro com o liberto Geraseno foi uma dessas experiências. O que os discípulos puderam aprender? O que nós podemos aprender? Então nós vamos aprender um pouquinho através dessa mensagem que o Senhor nos dá, né, da libertação desse homem, né, o que a gente podemos aprender em caminhar com Jesus, aprender quando estamos com Jesus, as coisas maravilhosas que podemos fazer. Fundamento bíblico. Esta foi a narrativa importante para a comunidade primitiva, pois ela está relatada em 3 evangelhos. Ainda que cada autor apresente a sua história sobre a sua perspectiva, todos têm o compromisso de mostrar que não há força maligna, quer demônios, quer estrutura social, quer seja maior que o poder de Jesus. Neste estudo, vamos nós atender ao relato proposto no Evangelho de Marcos. O tema da expulsão dos demônios aparece em algumas das narrativas de Marcos. É assim que Jesus começa seu ministério em Cafarnaum. Marcos capítulo 1, versículo 21 a 28. Além desta, mais experiências são relatas, né? No versículo 3 a 11, do 11 ao 12, capítulo 5, de 1 ao 20, que lemos, do 7, do 24 a 30, capítulo 9, 14 ao 29. Segundo Werner, o Evangelho de Marcos também apresenta a discussão sobre o poder de exorcizar. A afirmativa de que os discípulos recebiam o poder de expulsar demônios. A referência à libertação de Maria Madalena, que está lá no capítulo 16, versículo 9. É um relato de uma expulsão por um não discípulo de Jesus. Capítulo 9, do 38 a 39. Uber Werner afirma também que no Novo Testamento os demônios eram concebidos como espíritos, ou seja, poderes sem carne e osso. Você pode conferir lá no livro de Lucas, capítulo 24, no versículo 39. Que incide sobre as pessoas e lhe causam maléficos. Que maléficos a possessão demoníaca trazia aquele homem? Solidão, aqui no versículo 5, 3. Tormenta na alma, no versículo 5. Feridas no corpo. O encontro com Jesus foi benéfico em vários sentidos. Foi em Gerasa, a terra dos Gerazenos, que tudo aconteceu. Jesus, que começa seu ministério expulsando o poder do mal entre as pessoas do seu povo, atravessa o mar para alcançar os povos considerados gentios, diferente dos judeus, pois todas as pessoas são dignas de serem abençoadas por ele. Com isso, os discípulos aprendem que boa notícia de Jesus rompe as barreiras culturais, não está restrita ao povo. O homem possesso perambulava pelos sepulcros. Na teologia da época, os demônios eram considerados impuros, também na dimensão cultica, e no texto vemos alguns elementos que evidenciam a impureza, como os sepulcros. O contato com os túmulos era provavelmente considerado como um ritual impuro. Você pode conferir no livro de Levítico, no capítulo 21 e 1, né, que era proibido tocar nos mortos. Na crendice popular, os cemitérios eram tidos como lugares assombrados por fantasmas e espíritos desencarnados. Outro indicativo da impureza são os porcos, para onde os demônios pedem para ir. Nos costumes judaicos, o porco é um animal impuro e a presença de uma manada de porcos ali colabora com a ideia de que era um território gentil. O homem vivia em uma situação degradante, oprimido, acorrentado, tinha no seu corpo as marcas de um sofrimento sem tamanho. O nome do demônio que atormentava aquele homem era Legião, uma referência à legião romana.
uma espécie de exército do Império Romano conhecido pela sua forma perversa de atuar. Além do simbolismo que aponta a multidão de demônios que atormentava, Mester afirma que o evangelista associa o poder do mal com o poder político e militar do Império Romano que dominava o mundo através das suas legiões. Isto nos ajuda a perceber que a proposta libertadora de Jesus é integral e leva em conta as várias dimensões humanas. A libertação começa com um encontro. O homem vai em direção de Jesus. Diante dele, o mal estremece e reconhece o poder e a autoridade do Mestre. O demônio chama de filho do Deus Altíssimo. Quem atormentava pede para não ser atormentado. Conferir aqui no versículo 7. A resistência é pequena diante do poder de Jesus. No final, eles são derrotados. Entram nos porcos e são jogados no mar. A tranquilidade do homem, agora liberto, contrastava com o temor dos porqueiros, que fugiram e anunciaram o que havia acontecido na sua perspectiva. Jesus havia destruído os porcos por causa do endemoniado. O desejo do liberto Geraseno em seguir a Jesus contrastava com um pedido do povo para que Jesus se retirasse dali. Jesus foi embora, contudo deixou uma incumbência para o liberto. Anuncia-lhe tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Versículo 19. Ele imediatamente atendeu a ordem do seu Senhor e começou a proclamar tudo o que Jesus lhe tinha feito. Os discípulos seguiram com Jesus e levavam na bagagem mais uma experiência sobre o poder de Jesus. A misericórdia do Senhor é sobre valor inestimável da vida humana, que nunca pode ser comparada à dos porcos ou de qualquer outro animal. Então, aqui nessa introdução, a gente vê o poder de Jesus diante dos demônios, diante de uma legião, o que Jesus faz, e a gente vê também a importância de alguns, que dão preferência à vida dos porcos de que à vida humana. Mas Jesus nos mostra como é importante uma vida para Ele, como é importante a minha e a sua vida, quando estamos com problemas, perigo. Jesus, ele tem essa compaixão por nós. Nós vamos dar a palavra que ilumina a vida. Se em muitas versões bíblicas o título desse relato refere-se ao Geraseno como endemoniado, sua história é contada por conta da cura e libertação que ele experimentou. No encontro com Jesus, este homem solitário que só consegue falar de dor e clamar a respeito do seu flagelo, foi liberto, restabelecido e recebeu a ordem do Senhor para voltar para a convivência familiar e contar-lhe sobre o que Jesus tinha feito em sua vida. O que ele anunciou também às pessoas das 10 cidades ao entorno de Decápolis, que quer dizer 10 cidades. Das inúmeras lições que se pode extrair neste texto, vale a pena destacar, e é o que a gente vai destacar neste momento, no que a gente vai entender um pouco sobre essa libertação desse homem. Então, numa delas, a atuação de Jesus. Percebemos um Deus que se dispõe a cruzar fronteiras para ir em direção ao ser humano, a fim de lhe servir como refúgio, como libertador, como transformador, como salvador. Então você não vê Jesus medindo esforços. A gente vê aqui Jesus atravessando para o outro lado para que pudesse alcançar vidas. Ele vê, e a gente tem aí uma direção do Senhor como um refúgio, como um libertador, é aquele que transforma, faz mudança na vida do ser humano. Nesse sentido, o convite que Jesus nos faz para segui-lo como instrumentos, esse seu serviço, nos compromete com o anúncio de uma mensagem que seja libertadora, com a acolhida de todas as pessoas, especialmente aquelas que mais precisam.
pessoas feridas com correntes diversas, aprisionadas por demônios, estruturas ou pessoas que as oprimem, deve ser seu alvo da nossa acolhida e atuação missionária. A autoridade nos foi concedida por Jesus e devemos usá-la a serviço do próximo. Então Jesus nos chama, a ir ao encontro dessas pessoas. Pessoas que estão feridas, pessoas que estão endemoniadas, pessoas que precisam da nossa ajuda e principalmente temos que reconhecer a autoridade que foi lançada sobre nós. As pessoas hoje têm medos, em ver uma pessoa endemoniada, em expulsar, em usar a autoridade que Jesus lhe deu. E o que a gente está aprendendo aqui, que Jesus teve uma atuação. E a mesma maneira somos nós, ele nos chama para fazer algo diferente, alcançar essas vidas. Independente se está endemoniado ou não, triste, abatida, você foi chamado e você tem autoridade no nome de Jesus para mudar a vida dessas pessoas. Seguindo, na indignação do povo diante do que Jesus tinha feito, mais um ensinamento. É possível enxergar o quanto as pessoas também se encontravam acorrentadas pelo quê? Pela ganância e pelos valores distintos daqueles do reino de Deus. A vida humana não tem preço. O que havia acontecido ali era um milagre, mas não conseguiram perceber isso. O egoísmo e a ganância não lhes davam possibilidade de perceber os porcos como recurso investido para salvar uma vida. Só percebiam o prejuízo que havia tido por levarem à consideração alguém que já não vivia na comunidade, que a ela causava prejuízo e por não ser economicamente ativo. Não tinham nenhuma importância. Neste sentido, devemos nos perguntar, como nos apresentamos diante do investimento missionários e da ação social proposto pela igreja. É algo que devemos nos perguntar. A gente vê aqui um povo que estava mais preocupado com os porcos, o investimento com os porcos, do que com aquela vida humana. Até porque ele não trazia nenhum recurso, apenas destruía as coisas naquele lugar. E eles ali saem, correndo e vão anunciar aquilo que aconteceu com os porcos. Eles não falam do que aconteceu com aquele homem. E a gente vê aqui eles preocupados justamente com o seu lucro, que foi embora. E Jesus nos mostra uma coisa diferente aqui. E algo que eu e você temos que começar a nos perguntar, Nesse sentido, como nos apresentamos diante do investimento missionários e da ação social proposto pela sua igreja, pela minha igreja, Nos enganjamos? Estamos nos enganjando? Estamos indo, fazendo aquilo que Jesus enviou e falou para que viemos fazer? Temos compromisso com os dízimos e ofertas? Você tem tido esse compromisso com a sua igreja, com a sua obra? Porque isso também são recursos que levam missionários a outros lugares. Se tivermos no meio do povo, nos preocuparíamos mais com a perda dos porcos ou o ganho da vida humana? É uma pergunta que fica aí para que você se autoanalise. Se estivéssemos lá naquela época, qual seria a nossa preocupação? Seria mais com os porcos ou com aquela vida que foi liberta? O reino de Deus precisa do nosso investimento. Por menor que seja, precisamos assumir isso como expressão de uma vida de santidade perante o Senhor. Então, nós temos que investir. Precisamos assumir esse compromisso, de investir no reino de Deus. Na disposição do liberto, enxergamos a completude do processo da libertação de Jesus. Por meio desse encontro, aquele homem havia recuperado a dignidade. Pode conferir no versículo 15. A autonomia falava e pensava por si mesmo. Ao recuperar a sua autonomia, percebeu a importância de seguir o Mestre. Jesus deseja nos libertar das correntes que nos aprisionam
deseja restaurar cada vez mais a nossa dignidade, assim preservar a nossa autonomia e a possibilidade de tomar decisões de segui-lo ou deixá-lo. Seguir a Jesus é um ato de amor. Os demônios perseguiam aquele homem que, ao ser liberto, desejou seguir voluntariamente ao Senhor, além de apresentar sua vontade a Jesus, ele foi submisso à vontade de Jesus para ele. O resultado disso anunciou o reino e os feitos maravilhosos que impressionavam e alimentava a vida das pessoas por onde ele passava. Então, quando nós somos libertos, nós sentimos o desejo de seguir Jesus, temos o desejo de caminhar com ele, mas ao mesmo tempo de fazer as suas ordenâncias. Aquele homem, quando foi liberto, qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele queria ir com Deus, ele queria ir com Jesus. Aí Jesus dá uma ordem, volte para os seus e anuncia o que aconteceu, e também para os outros. E ele fez isso, ele obedeceu um mandamento de Jesus. E você e eu, o que temos feito quando temos um encontro com Jesus, quando há uma mudança, quando queremos seguir? Temos também obedecido os mandamentos de ir pregar, falar do amor de Deus, libertar essas pessoas que estão cativas, presas, acorrentadas? Que você se autoanalise nesse chamado que Deus tem para a tua vida, em nome de Jesus. E aqui a gente vai concluir, que vai dizer: as experiências com Jesus são fundamentais para o nosso crescimento espiritual e devemos buscar vivenciá-las constantemente. Então, a experiência com Jesus são fundamentais para o nosso crescimento. Então, que eu e você tenhamos essas experiências. Cristo é o nosso libertador e salvador. Portanto, não devemos temer os demônios. Se ele é o nosso libertador, não temos que ter medo, amado. Temos que aprender a usar a autoridade que Jesus nos deu. Deus tem sempre a palavra final sobre a nossa vida. E o poder de nos libertar das correntes e da ganância, de forma que tudo em nós seja para o louvor do seu nome e o anúncio do seu poder. Então, que tudo que eu e você venhamos a fazer seja para o louvor e glória do Senhor. Aprenda a andar com Jesus, a obedecer os mandamentos, caminhar com Ele, seguir e, acima de tudo, não temer. Porque vemos pessoas já libertas, pessoas que estão caminhando com Jesus que ainda temem, têm medo das coisas. Eu quero te chamar te chamo neste momento, nesta manhã, a você ter mais coragem, acreditar mais em Jesus, pois Ele está contigo. Os demônios não têm poder sobre a tua vida. Eles têm que temer, assim como eles chegaram diante de Jesus e temeram. Queriam que Jesus, pediu carecidamente que Jesus enviasse eles para a manada de porcos. Eles não queriam voltar para as trevas. E Jesus ordena que eles vão para os porcos. Da mesma maneira, somos nós. Se temos esse poder, essa autoridade que Jesus nos dá, temos autoridade para libertar pessoas. Então eu te convido, amado, a fazer tudo isso de forma que tudo seja para a glória do Senhor, para a honra e o nome dEle, e tudo seja para o louvor dEle. Eu te convido neste momento, vamos agradecer ao Senhor por esse estudo e que Deus possa nesta manhã te abençoar ricamente. Que você tenha um domingo tranquilo, cheio de bênção e o poder de Deus esteja sobre a sua vida em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos e agradecemos, ó Deus, pela tua palavra que é rica e maravilhosa. Obrigado, Senhor, pela autoridade que é nos dada. Que o Senhor continue nos abençoando, nos dê direção e que possamos, ó Deus, seguir, fazer conforme os teus mandamentos e libertar pessoas, vidas. Que assim seja feita a tua vontade e que tudo que venhamos fazer seja para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, amado, em nome de Jesus.